Flores e corações, estamos aqui para mais um vídeo desse mix maravilhoso que está sendo de falar sobre a lua nova, a lua cheia, os aspectos planetários e fazer um café da manhã. Bom, por enquanto está sendo café da manhã, daqui a pouco eu passo para o almoço, passo para o jantar, mas tenho certeza que a gente tem muito que conversar por essas temporadas maravilhosas de transformação, evolução, de muito amor, de muita gratidão e de muita atenção com o nosso presente. E eu estou aqui para falar da lua nova no signo de Virgem, do eclipse que vai acontecer junto com a lua nova e de alguns aspectos que vão acontecer também junto com a lua nova. Então temos muita coisa para falar. E enquanto isso, a gente vai fazer o nosso café da manhã, que eu trouxe outra receita com ovos, né? Já que é unânime, que todo mundo ama, que é muito raro não ter pessoas que não gostam, eu resolvi fazer mais um jeito diferente de fazer café da manhã. Esse é um jeito grego. Eu vou usar uma abobrinha e vou usar brócolis picado, tá? E aí vamos contar sobre esse aspecto maravilhoso que deixou muitas pessoas de cabelo em pé. Se você não me segue no Instagram, me segue, Pamela Herpio. Lá eu faço stories falando dos dias, lá eu faço alguns vídeos de reels falando sobre algum aspecto importante que tem na semana. E lá eu deixei uma nota falando sobre o eclipse, que a nota dizia assim: não se preocupe, né? Você não está ficando doido, só estamos entre eclipses. Porque aconteceu um eclipse no dia 7 de setembro, no qual foi até a estreia desse quadro do Viver Ser, né? O nome do canal de astrologia é Viver Ser. A gente já tem um podcast, um videocast maravilhoso, que eu entrevistei convidados maravilhosos falando do mapa deles, e é também uma aula de astrologia para quem gosta de aprender sobre isso. É muito legal também para se inspirar na história de vida dos convidados, é muito legal. E agora estamos nesse quadro aqui de cozinhar em diversas cozinhas maravilhosas das casas daqui do sul da Bahia, porque eu também sou fotógrafa. Enquanto eu fotografo, os dias que eu fotografo, eu também faço esses vídeos de astrologia para vocês. E olha que legal, hoje eu estou numa casa que ela é aqui em Trancoso, que é onde eu moro, que é onde eu tenho residência, né? E a gente recebeu esse convite de estar aqui. Então, voltando, no dia 7 de setembro, a gente teve o eclipse lunar em Peixes, que foi um dos últimos que estão acontecendo agora desses 18 meses. A eclíptica da Terra, ela demora 18 meses para girar nela mesma. E nisso ela vai apontando a eclíptica para as constelações. E o Sul está sempre apontando para um oposto, que no caso de agora é Virgem, e o Norte está sempre apontado para o outro oposto, que no caso o oposto de Virgem é Peixes. Então, é um eixo muito importante, porque são eixos mutáveis, de grandes mudanças, grandes transformações. São eixos de terra e água, elemento terra e água, que é você ter um sonho, ter um desejo, e você, dia a dia, com hábitos, rituais e práticas, chegar até realizar o seu sonho, né? O seu desejo. E com a ajuda da astrologia, você consegue acompanhar as forças e as energias que a gente está recebendo aqui, nesse planeta lindo e maravilhoso. Então, essa temporada de eclipse ela é muito importante por conta de que o signo de Virgem é a metade dos 12 zodíacos, né? Depois, o último é Peixes. E Peixes fala sobre tudo que não dá para você encostar. E Virgem fala de coisas que dá para você encostar e de fazer algo com ela. Uma ferramenta que você vai lá e conserta um relógio. Uma faca que você vai e corta
um legumes, igual eu tô fazendo aqui. Eu peguei as minhas ferramentas, isso é virgem. A ideia que eu tive e o momento agora que eu estou realizando é peixes. E eu vou transformar esse vídeo em algo materializado para colocar na rede e ter essa viabilidade, ter essa visualização que acaba acontecendo, né? Então é um boost de informação que eu estou fazendo aqui em relação às estrelas, acompanhado com o café da manhã. Então vamos lá. Essa energia de peixes e virgem, como eu estava falando, ela está muito forte. E o que acontece? Quem tem a energia de peixes e de virgem, casas angulares, que são a casa 1, a casa 7, a casa 4 e a casa 10, a gente precisa ficar muito atento, porque as oportunidades estão surgindo, os momentos inusitados estão surgindo, coisas que a gente nem imaginava acontecer, tá acontecendo, milagres, situações desafiadoras, atitudes de nós mesmos que não estamos nos reconhecendo, colocando a consciência, colocando o inconsciente na consciência no seu dia a dia, sabe? As energias dessa temporada de eclipse e do eclipse do dia 21, que é hoje, né? Que eu vou postar hoje, nesse dia maravilhoso, ele tá tão forte que mesmo quem não quer olhar para as sombras vai acabar olhando. Por quê? Porque o eclipse nada mais é do que um apagão do Sol, que é o brilho, que é o propósito, que é o nosso plexo solar e que é o rei do nosso sistema solar. Então, quando a Lua, que está nova, junto com o Sol no mesmo grau, entra num grau idêntico e na mesma posição do eclipse do eixo nodal da Terra, sul nesse caso, que é de Virgem, com o Sol atrás e a Lua no meio, a Lua vai fazer uma sombra para o planeta e essa sombra é a sombra do Sol. Então, o Sol vai ser apagado por algumas horas no nosso planeta. E quando isso acontece de repente, as sombras elas estão lá escondidas. Isso já estou falando o que acontece dentro da gente. Quando esse eclipse acontece, essas sombras elas são colocadas para fora. A gente toma consciência dessas sombras. E aí a gente consegue analisá-las, acolhê-las e trabalhar em cima disso. Então é um salto quântico que a nossa alma, dentro desse corpo, está fazendo aqui na Terra. E se nós, seres humanos, não aproveitarmos, nem que seja o mínimo possível, tentando entender o que está acontecendo, procurando uma ajuda profissional, tendo esse momento de ouvir o coração, a intuição, guardar a energia para começar a trabalhar em hábitos diferentes, em práticas diferentes e em moldar de uma outra maneira o nosso cérebro, que gasta muito energia, e é por isso que a maioria das pessoas prefere esquecer, deixar para lá e continuar do mesmo jeito que está, completamente imerso em um planeta, em um sistema solar que está todo em movimento, em um planeta que está mudando a cada respiração que a gente dá, e sem propósito, fazendo a mesma coisa, caindo nas mesmas coisas, sendo tóxico para si e para o outro. É claro que a gente sempre tem as nossas sombras, elas sempre vão existir, mas o pouquinho que a gente trabalha, o pouquinho que a gente sabe, já é uma janela, já é um portal, né? E já é um passo atrás para a gente começar a analisar o que a gente pode fazer ou o que a gente pode não fazer, o que a gente pode perder, porque muitas vezes perder é ganhar. Eu falei no vídeo do Instagram, em briga de ego, perder é o vencedor. E é isso que o signo de Virgem ensina pra gente. Então, assim, pode ser que a gente receba muitas críticas construtivas ou então desafiadoras para a gente entender, porque a gente não estava preparado para ouvir aquela verdade. Pode ser que a gente toma atitudes e cortes de uma maneira muito abrupta, porque existia uma conexão com aquele hábito, com aquele padrão muito forte. Então a gente precisa realmente cortar abruptamente
para que a gente consiga limpar o nosso ambiente, a nossa energia, o nosso corpo, a nossa vida, para coisas novas entrarem. Depois da limpeza vem a organização. Depois da organização vem as oportunidades e o trabalho. Então essa é a sequência de uma energia virginiana bem trabalhada. Aonde você tem Virgem no seu mapa astral? Todos nós temos o signo de Virgem no nosso mapa e de Peixes também, e todos os signos. Então, se você tem algum planeta em Virgem, se você tem algum planeta em Peixes, se você tem alguma casa angular, que são as casas 1, 7, 4 e 10, nesses signos, você precisa entender quais são as probabilidades de crescimento, de cair, de cair em si, de estar em presença, para fazer algo diferente, para evoluir a sua alma, para sentir paz e leveza. Porque quando a gente gasta energia e tempo para trabalhar nós mesmos, a gente sente essa paz, essa leveza e essa gratidão enorme. E imagina quanto de energia, que essa é a sombra de Peixes, a gente gasta para cuidar do outro, para criticar o outro, para falar do outro, para tentar consertar o outro, para gastar energia para o outro amar a gente. E todo mundo tem que ser, a gente tem que, a energia pisciana na sombra, ela tem que estar toda hora assim, sabendo que todo mundo ama ela. E aí ela acaba ficando calada, aceitando tudo, não tem limites. Só que agora a gente também está trabalhando a sombra de Virgem, que gosta muito de estar tudo perfeito e criticar ao extremo a si mesmo. Quando a gente critica a si mesmo, a gente não consegue fazer nada, a gente fica cansado energeticamente. Então é se tratar com carinho, se tratar com amor e voltar toda essa energia que Peixes dá de graça, de amor incondicional para o outro, e voltar para si, para trabalhar o que a gente precisa trabalhar aqui dentro, para analisar, para limpar, para organizar, Virgem. E aí a gente conseguir passar para a nossa próxima etapa. E aí, para a gente conseguir viver esses 6 meses, os próximos eclipses que vão trocar de eixos nodais, que agora vai ser Aquário com Leão, né? O norte, tá? O norte, porque assim, é a astrologia védica, que é indiana, o norte, vou até desligar um pouquinho aqui, eu estou seguindo um raciocínio. Os eixos nodais que eu já expliquei da eclíptica da Terra, quando a gente nasce, eles estão em um eixo, que são signos opostos. E a gente tem essa marcação do mapa, que quer dizer que nas nossas vidas passadas, ou os nossos antepassados, eles já fizeram muita coisa disso. Isso já é uma coisa cheia, já é uma sacola cheia. Então, se você, ao longo da sua vida, só faz um pouco mais do mesmo, coisas vão acontecendo. Atrasos, brigas, desentendimento, gastação de energia à toa, necessidade, procrastinação, cristalização da mente, porque se você não quer trabalhar o seu cérebro, igual eu disse um pouquinho antes, para mudar padrões, crenças e algumas tipos de atitude, por exemplo, preciso colocar limites. E nisso. Em pessoas, preciso cortar pessoas. Isso demanda uma energia. E demanda também você encarar com coragem a reação do outro, porque você precisa, de uma certa maneira, se defender um pouco, né? E entender que aquilo já passou um pouco dos limites. Então, isso demanda uma energia para você ter coragem de dizer não, para você ter coragem de se defender, para você ter coragem de, quando você está em um ambiente que você se prometeu que não vai beber, por exemplo, que não vai fumar um cigarrinho, por exemplo, que não vai passar das 10 horas da noite no evento, você precisa cumprir aquilo, que se você não cumprir, você fica chateado no outro dia com você e as outras pessoas não estão nem lembrando, às vezes, que você ficou até às meia-noite, que naquela hora todo mundo fica, mas se você também estivesse indo embora, né? Então, assim, a gente também precisa entender que a nossa pequenez é uma grandeza. Então, esse eixo nodal norte, ele é para onde a gente precisa ir. Então, cada um tem o seu eixo, né? Em 18 meses as pessoas nascem com o mesmo eixo. Por exemplo, o eixo norte em touro. Então, a pessoa precisa trabalhar mais o aprendizado em ganhar dinheiro, em se organizar, em aprender a aproveitar
o desejo, o tesão, a comida de uma maneira saudável, né? Sem tanta obsessão e vício e muito. Precisa ter esse equilíbrio na alimentação, esse equilíbrio no dar e receber. E se ele tem o eixo nodal norte, que é para onde a pessoa tem que ir, que é para onde a humanidade tem que ir, que no caso agora ela está em peixes, e os eclipses, todos os eclipses eles acontecem nesses eixos. Quando acontece o eclipse é quando está o eixo, a lua, o sol e a terra no mesmo grau. E é por isso que eles acontecem 4 vezes no ano, 3 vezes no ano às vezes. Então vamos lá. O sul, que é touro, quando eu estava falando de que é escorpião, quando eu estava falando de touro, a gente tem que vigiar em relação a obsessividades, a vícios, a ser intenso demais, a gastar toda aquela energia naquela coisa, naquele outro, preocupar muito com o que o outro pensa, não falar muito sobre os seus sentimentos. E a energia virginiana, que é onde a gente está agora no momento presente, esse foi o exemplo. Touro Escorpião, que é o eixo nodal norte, para onde a gente tem que ir, e o sul, que é para onde a gente tem que se desapegar um pouco. Não é também largar de um todo, porque a gente também pode aproveitar os benefícios dos aprendizados da energia escorpiana, pegar as luzes da energia escorpiana, que é esses cortes, esse poder de transformação, de ressurreição, por exemplo, para ir para uma maneira mais saudável no signo de Touro, saber curtir a vida em equilíbrio, sem excessos. E aqui, nessa energia virginiana, como está o sul em virgem, a gente está aprendendo e não se cobrar tanto, a não cobrar tanto de outras pessoas, a fazer o que você precisa de fazer. Se a outra pessoa não fez, você simplesmente vai nadando para outro lugar, peixes, né? É falar com o coração, é ter um trabalho que você ama, é se renovar, é entender que tem alguns tipos de crenças e de hábitos que não estão fazendo bem, ter rituais que você lembre sempre do seu sonho, ritual da lua nova, ritual da lua cheia, ritual todo dia que chegar em casa, o meu sonho de ficar grávida. Então vamos olhar dentro, usar a ciência para ver se você está apta, se não fazer um tratamento, se não começar a rezar falando que você quer ter um filho para parecer alguém legal, ou se você quer ter uma produção independente, já se direcionar para equipes competentes para fazer isso, entendeu? Então, assim, ir em busca dos seus sonhos de uma maneira consciente. E aí, esses eclipses, agora eu vou parar um pouquinho. Gente, eu vou ligar aqui o fogo. Eu cortei assim, ó, o zucchini, a abobrinha em lâminas, e aí eu vou dar uma refogadinha nelas. Gente, essa casa, ela tem uma vista para mata tão maravilhosa. Depois eu vou fazer um vídeo dela e vou colocar no final desse vídeo falando. E aí eu usei óleo de coco, não sei se vocês estavam vendo enquanto eu estava falando. Que eu gosto, mas você também pode usar azeite, óleo de abacate, né? E aí a gente vai colocar o zucchini aqui. Enquanto isso, eu vou deixar eles aqui e vou cortar o brócolis. Pronto, vai ser, não vou fazer muito. A medida certa, isso é muito virginiano, né? Eu tenho um irmão que ele é virginiano, que ele é médico, cirurgião, mas como um bom virginiano que gosta de estar fazendo algo, servindo, ele é cirurgião e ele faz uma comida como ninguém. E as porções que ele usa é sempre no olhômetro, né? Então, muito bom de medida. E também toca bateria, que é essa parte da lua em peixes dele. Então, o sol dele, escorpião, e a lua em peixes estão sendo super trabalhadas, né? Em relação com o filho, com a família, com os antepassados, né? Com o trabalho. Então, ele está tendo uma ascensão no trabalho muito maravilhosa. Eu acompanho ele e fico ligando os signos, né? Tô dando um exemplo aqui. Então, se você, por exemplo, tem o sol em peixes, como o meu exemplo aqui, eu tenho o sol em peixes,
e o eclipse caiu no grau 14, o grau do meu Sol é 15. Olha, gente, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que começou a chover oportunidades, convites, propostas, ideias, sabe assim, momentos de muita gratidão. E agora que a gente está no meio dos eclipses, que eu até falei que o meio dos eclipses são momentos de muita cautela, que você não é recomendável fazer nenhuma peripécia, eu estou sentindo um cansaço muito grande. Mas tem a sua hora de descansar. Se você conseguir, se você está se sentindo esse cansaço, se você se recolhe por meia hora no final de tarde, ou no meio da tarde, ou quando que dá, você já sente um boost de energia muito grande. Isso é muito bom, né? Então, gente, se esses eixos, eles também falam de doenças físicas e doenças mentais. Então, se as pessoas não se trabalham no nível de raiz e de saber o que causou aquela doença no corpo, às vezes não cura, né? E aí eu sei que hoje em dia a Matrix, né, o nosso mundo, ele demanda serviço, muito esforço, produtividade ao extremo, e as pessoas acabam tomando remédios controlados para passar por aquilo ali. Só que fica no inconsciente, o inconsciente ele fica um pouco preso e mascarado. Eu acho que é óbvio que tem pessoas que têm essa necessidade, que precisam mesmo, dependendo do diagnóstico. Mas se você está tendo pensamentos intrusivos, ou às vezes está se procrastinando, né, são dois exemplos básicos de coisas que nós fazemos em algum momento da vida, né, uma deprê, uma ansiedade, procura saber a causa disso mais interiormente, se não é um trauma que não foi resolvido, se é um sentimento que está cristalizado dentro de você, se são oportunidades que chegam e você não tem coragem de pegar e ter um motivo, porque às vezes você foi apresentar um trabalho na escola e aí algum amiguinho riu e você ficou travado em falar em público e de apresentar trabalhos novos, de ter novas ideias e demonstrar as ideias. Então, assim, são coisas que às vezes são simples, que viram uma chave na nossa mente, a gente consegue seguir em frente. Então, se você não faz essas mudanças dentro de você e no seu dia a dia, o cérebro ele começa a ficar cristalizado e, e sem exercício. É como se você tivesse todos os dias um caminho para ir. E se você não muda esse caminho, você fica no automático, e essa é a sombra de Virgem. Né? É estar com a produtividade 100% e se cansar e não cuidar da saúde. É, às vezes, você fazer tudo igual por anos e ficar no automático. É, às vezes, você se deparar com vários tipos de impedimento, de problemas e de desafios que estão te dizendo que não é por aí e você vai por ali porque é a sua zona de conforto. O cérebro acaba ficando muito cansado e aí vem a falta de memória, a preguiça de pensar, a relação que é todo mundo chato e se isola, a pessoa não consegue ter relacionamento nenhum porque não consegue se confrontar, porque não consegue entender que relacionamento é uma escola e de que ambos vão dar crítica construtiva um para o outro. E isso é necessário de fazer, porque senão acaba a intimidade, a amizade e a intimidade na cama também. Porque se você não fala sobre seus sentimentos e fica criticando e acusando o seu marido, o seu namorado para as outras pessoas, você não vai querer abrir as pernas para ele, né? Falar desse jeito mesmo. E se o homem não fala que a mulher às vezes está um pouquinho chata, podia falar um pouco menos daquele assunto, esperar que ele vai fazer, falar que ele é daquele jeito, falar que não está gostando tanto, que precisa de um tempo sozinho, não vai procurar lá fora ser aprovado. É simples assim. E é por isso que acontece, às vezes, algum tipo de confusão. Mas a gente sempre aprende com isso também. E eu demorei muito para aprender isso também, né? Porque as mulheres foram caladas por muitos anos.
E às vezes as raízes de algumas mulheres são de que a gente tem que ficar calada, que tem que ser perfeita, virgem, de que não pode falar muito, de que tem que cozinhar, de que tem que servir, de que tem que fazer tudo. Então, não é por aí, porque hoje em dia é um éter. Todo mundo tem a energia masculina e a energia feminina dentro de si. E com uma conversa sempre em dia com o casal, você consegue fazer esse movimento virar um éter, que é aquela fumaça que está sempre em movimento, em dança, né? Que é uma substância que a medicina chinesa considera como um elemento. Então, nessa dança, o homem e a mulher, eles podem sim conversar sobre tudo e falar sobre tudo e desejar algumas coisas que podem ser entendidas, acordadas, e também a mulher pode sim fazer alguma coisa que geralmente só o homem faria, e o homem pode fazer alguma coisa que geralmente só as mulheres fariam. E fica tudo bem, né? Então, assim, cada um sabe de si nos relacionamentos. Que essa lua nova também fala de relacionamento muito em relação a esse equilíbrio, porque a Vênus está no seu processo de quadratura com o planeta Urano. E aí, eu já acendi e desliguei o fogo várias vezes, gente. É isso, né? Agora ele já tá quente, eu vou deixar aqui. E aí eu vou colocar aqui o zucchini espalhadinho. Vou dar uma refogada. Botar tudo. Botar mais óleo de coco. Aí o tempero, gente, é a gosto. Você pode colocar um pouquinho, uma pitada de sal, pode colocar um colorau para ficar vermelhinho, pode colocar uma pimenta preta, uma cúrcuma para ficar amarelo, né? Bom demais. Como eu estava falando, a Vênus ela está num processo de quadratura com Urano, porque quando ela se encontrou no começo do ano com ele, que estava no signo de Touro e foi para Gêmeos, agora ela está em Virgem. Então, ela entra praticamente junto com a Lua, fazendo a Lua nova. A Lua nova vai fazer. A Lua vai fazer. Vai ficar nova no grau 29, junto com o Sol, que vai estar no grau 29, e aí vai ser a Lua nova. A Vênus vai estar entrando no grau 1 em Virgem. Então, Virgem vai estar sendo muito trabalhada essa energia virginiana. E aí, deixa eu diminuir aqui. 2 dias depois, Marte, que é o casal Vênus e Marte do Zodíaco, para falar de relacionamento, a gente olha muito esses dois. Olha a Lua e o Sol também, mas a Lua e o Sol é mais pai e mãe. E aí é bom para a gente ver qual que é o tipo de projeção que a gente pode estar fazendo em relação ao pai e à mãe no nosso mapa astral, entendeu? E aí, Marte vai estar acabando de entrar, 2 dias depois, Marte vai entrar em Escorpião. E Marte estava trabalhando uma energia libriana, que ele não fica muito bem ali, que é uma energia muito de equilíbrio, de balanço, de dúvida, de ficar em cima do muro para depois saber para onde vai. E às vezes, quem tem Marte em Libra precisa saber, porque às vezes tem essa dificuldade, e o astrólogo pode indicar um outro planeta e uma outra coisa que ele pode se atentar no presente para ele decidir rápido, para ele saber o que é melhor e para parar de estar num ciclo vicioso, às vezes, de se não decidir e estar meio confuso na vida, né? Mas é necessário a gente também ficar em cima do muro para olhar as duas partes de tudo. Então, ele vai para uma energia de corte, que é Escorpião, vai para uma energia incisiva, vai para uma energia de muita atitude, de muito poder, de muita energia, né? Então, as atitudes vão ser tomadas nessa época, logo depois da Lua Nova, que é depois do dia 21, aqui no domingo. Então, ao longo da outra semana, a gente vai estar tudo mais claro. E o que estava no nosso inconsciente, fazendo a gente fazer decisões, tendo decisões e atitudes e escolhas que eram nocivas para a gente, né, e respingavam em que a gente ama, a gente vai conseguir ter consciência e força para agir em diminuir, não fazer e ficar sempre atento no presente em relação a esses hábitos, a tudo isso. Depois de que você faz essa limpeza,
e depois que você organiza, porque precisa fazer isso, fazer limpeza e fazer organização. E é igual dentro da casa, sabe? Na casa, primeiro a gente limpa tudo, tira tudo do lugar, limpa limpa os cantos, onde estavam as coisas enfeitadas, depois a gente começa a organizar tudo, e geralmente a gente muda coisas de lugar. Quando a gente muda as coisas de lugar, ao mesmo tempo que a gente gastou energia para mudar aquela coisa de lugar, lembra que eu falei? Quando a gente tem a consciência, o inconsciente vem para a consciência revela o que a gente precisa trabalhar, a gente começa a trabalhar e fazer uma certa força, um certo tipo de controle dentro da gente que demanda um trabalho. E esse trabalho gasta energia, e ao mesmo tempo que a gente está gastando energia colocando tudo no lugar, depois a energia é renovada e você tem um triplo de energia. Eu estou percebendo isso, que eu estou de 39 para 40 anos, e eu percebi quando eu tinha 29 para 30, de 19 para 20. Fica uma bagunça, a gente tem que mudar coisas de lugar, a gente tem que mudar hábitos, a gente tem que entender, o corpo vai falhando, a gente sempre teve um certo tipo de energia, de atitude, depois a gente já não faz mais questão de muita coisa, entende que perder também é ganhar, e aí a gente vai se reinventando para uma nova etapa da nossa vida, e que quando a gente faz o 40, né, a gente entende que bom que a gente deixou aquilo ali para trás, que bom que a gente diminuiu naquilo, que bom que a gente está escolhendo agora, que a gente criou limites saudáveis. Então, tá nessa época para todo mundo, né? Porque quando a gente faz algo em excesso, o nosso corpo vai gritar. E isso que está acontecendo agora. Corpos gritando. Ó, tô colocando o ovo aqui, que eu coloquei dentro do zucchini, e depois eu vou tirar uma foto e vou mostrar. Aí, tirar aqui. E aí agora eu vou pôr um pouquinho de brócolis também. Eu faço um círculo no ovo, sabe assim? Vamos terminar aqui. Isso é um ovo para comer compartilhado, porque depois vocês vão ver que ele tá bem grandão. E eu não bato ele, não. Eu jogo ele aqui para a gema ficar bem separadinha da clara. A energia da lua nova é uma energia muito importante desse ano, por conta a energia da lua nova esse ano, meus amores, é dessa lua nova em específico, ela tá muito especial, muito importante, porque é a segunda lua nova que a gente está tendo no signo de Virgem. E essa segunda lua nova, ela está acontecendo porque a lua e a terra, ela está se desalinhando. Então, quando isso acontece, é uma oportunidade para a gente de se desalinhar de certas coisas que não estavam benéficas para a gente também. Então, olha que oportunidade maravilhosa, porque nós precisamos realmente se alinhar com nós mesmos. E quando a gente está com as emoções muito afloradas, a gente precisa dar um passo para trás e realmente diminuir as atividades que estavam deixando a gente com confusão mental, pessoas, situações, ambientes, para a gente conseguir perceber como que a gente pode não se deixar tocar tão emocionalmente por aquela situação, para esse padrão não ter um peso mais na sua vida. Porque pode ser que ele continue acontecendo, mas você já vai saber que aquilo ali você não vai querer mais tanto tempo, você já sabe que aquilo ali no que vai dar. Então, você consegue até depois falar sobre aquilo e ajudar as outras pessoas. Porque
das coisas que os eixos nodais Virgem e Peixes ensina é que nós somos médicos e pacientes, mas hoje em dia a gente está com muito paciente e pouco médico. É pessoas muito querendo se fazer de vítima ou apontando o dedo para outra pessoa, né? E aí acusando e culpando e também se sentindo culpado, que é também um jeito de se fazer de vítima. E esses sentimentos, ele atrasa muito a vida da gente e deixa a gente zureta, né? Então, deixar aí esses sentimentos e viver no presente, porque o presente é o remédio da vida. E aí, quando a gente consegue limpar esses sentimentos nocivos, nós conseguimos ser mais médicos do que pacientes, porque a gente precisa ajudar uns aos outros, que também é isso que a Vênus e Urano estão trabalhando agora. A Vênus e Urano, eles estão trabalhando agora, eu vou e volto, né, nas mensagens, não sei se vocês percebem. Ficou pronto, vou desligar um pouquinho, depois eu vou mostrar, que agora eu não consigo. Depois eu também vou arrumar um jeito de mostrar tudo, né? Tô começando a fazer esse quadro. A Vênus e Urano, eles estão na quadratura, logo depois que eles se encontraram no começo do ano, né? Igual eu estava falando. Então, esse sentimento de amizade que os casais precisam ter para conversar, para falar, cara, tá chato, meu amor, não tá. Já falou várias vezes isso aqui. Você quer conversar sobre, a gente não falar mais no assunto, e aí não precisa mais voltar ou ficar soltando essas coisas, né? E ter uma comunicação mais madura e mais amigável com o parceiro de sociedade, de amigos, de casal, de namorado, de tudo. Além de estar trabalhando isso muito interessante, é claro que para quem está disposto, as duas partes estão dispostas, né? Isso que pode acontecer, uma coisa muito legal e se aprofundar de maneira saudável em si, por conta desse espelhamento com o outro, sem tantas projeções, e quando acontecer a gente já vai saber analisar. Essa energia também de a gente dar o braço para a pessoa para ajudar, né? Sem também se misturar. Por exemplo, tô numa conversa, aí alguém vem e que falou que está cansado, que tá precisando de umas férias e que está cansado energeticamente, que precisa ir para um outro lugar para espairecer. Aí, ao invés de você falar assim, eu também preciso, eu também estou cansado, eu também não aguento mais, aí fica aquela energia de reclamação. Todo mundo fazendo de vítimas, fazendo de tudo, e não resolve. Então você dá o ouvido para o coleguinha que começou a falar, porque devia estar mais desesperado e não respondeu pelo ego, e fala assim, caramba, poxa, por que você não faz isso mesmo? Mas assim, às vezes procure na praia, dá um respiro, vai no parque, se você quiser me liga para falar. Então é isso que é ser médico e deixar um pouco de ser paciente, porque o ego às vezes fica dominando a gente, da gente querer retrucar. Mas eu também tô assim. Que não sei o quê. Aí fica aquela energia meio esquisita de vibração que nenhum ser humano da roda consegue elevar a vibração, sabe? Não, seja você que vai levar a vibração da sua roda, que vai levar a vibração da sua família, sabe assim? Então é simplificar as coisas e prestar atenção quando o ego quer pregar essa peça de que todo mundo reclamando, ou de que todo mundo vai, não, mas o meu é melhor, mas o meu é melhor. Tipo, só escuta e tá tudo bem, seja mais ouvinte, é também ser médico, né? Porque a palavra também é cura. As curas estão na alimentação, na natureza, né? Nas palavras, no carinho, no amor, no autoconhecimento. A cura antes de precisar de ser curado, né? A qualidade de vida, que é isso que propõe Virgem e Peixes, juntos, no equilíbrio perfeito, caminho do meio. Os eixos são dois extremos. Às vezes precisamos viver esses dois extremos para chegar no caminho do meio, né? Mas se a gente tem algum planeta nesses eixos, a gente consegue ter uma ajudinha a mais para chegar no caminho do meio, porque a gente trabalha mais aquele eixo. Mas isso, se você fazer um mapa, já curte aí esse vídeo, o vídeo no YouTube, passa para o coleguinha que precisa de ouvir isso. E gratidão, meus amores, namastê. Espero que vocês continuem aí assistindo esse quadro super legal de cozinha e astrologia que surgiu no eclipse do dia 7 de setembro de 2025. Um beijo
e bom eclipse para todo mundo, que hoje é dia de eclipse, dia 21 de setembro de 2025. Namastê.